Gente, paz seja convosco, amém? Estão me ouvindo bem? Eu sou bem tranquilinho, bem calminho, eu não vou gritar muito não, eu acho, né? Mas eu creio muito que Deus, Ele tem algo para falar no meu coração e no seu coração. Se você quiser pode ficar à vontade, pode se sentar. Eu quero que você se sinta confortável, para que você ouça a palavra de Deus e essa palavra venha falar ao teu coração de uma forma sobrenatural. O desejo do meu coração nessa noite é que esta palavra, ela te confronte de tal forma que venha mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar a história da tua família, mudar a sua ótica para as coisas. Amém? Estamos mais do que orados. Deus já se faz presente aqui nessa casa, eu tenho certeza. Para mim é um grande privilégio estar aqui, como sempre. Eu confesso para vocês que não estou confortável. Eu fico confortável quando eu estou com o violão na mão. Mas eu creio que Deus, a partir do momento que você se dispõe a ser usado por Deus, Ele faz acontecer. Ele usa você da forma que Ele bem quer, amém? Quero que você feche seus olhos, só queria orar mais uma coisinha só por você nessa noite, amém? Deus, peço que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, Pai. Que o diabo não venha roubar nada do que o Senhor tem preparado para as nossas vidas nessa noite. Que possamos sair daqui, ó Deus, não como entramos, mas cheios da Tua graça, cheios da Tua misericórdia e com uma nova perspectiva, Deus, para as nossas vidas. Em nome de Jesus, fale comigo, Deus. Pode repetir isso comigo? Fale comigo, Deus. Bom, se eu fosse colocar um tema para essa mensagem, seria Deus ainda é o mesmo. Deus ainda é o mesmo. Olha que coisa fantástica. Quantos de vocês têm Bíblia em casa? Essa pergunta que eu vou fazer não precisa responder, tá? Quantos leem? Não precisa responder. Nós vamos ler alguns textos aqui. Eu quero que você se atente muito nisso, tá bom? O primeiro texto que nós vamos ler é Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Cadê? Onde que... Aqui, né? Esse é o meu garoto. Deus abençoe sua vida. Vou esperar um minutinho para vocês acharem, acompanharem comigo. Deus tem algo a falar no teu coração. Então não tire a sua atenção. Amém? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Olha só que coisa fantástica, né? Eu queria que você visse comigo alguns detalhes dessa passagem. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Quem foi que disse que quando Deus está no barco, as coisas começam bem? Não é? Quem foi que disse que quando Deus está na sua vida, está à frente de um projeto seu, está à frente de um sonho seu, tem que ir tudo bem? Tem que começar tudo ótimo, né? 100 a 1000 por hora, a gente, né, conquista as coisas e as coisas vão acontecendo de forma gradativa e bem. Quem foi que disse? A palavra nos mostra outra coisa, né? Se nós formos analisar, Jesus falou para os discípulos: olha, passamos para o outro lado. E os discípulos fizeram o quê? Estou falando rápido, né? E os discípulos fizeram o quê? Obedeceram. Quantos de nós não obedecemos à voz de Deus e ainda assim passamos por necessidades, por dificuldades, por coisas que, se você parar para pensar, você fala: mas caramba, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou orando, estou lendo, estou fazendo tudo certinho. Por que está dando errado? Isso não quer dizer que Deus não esteja no barco contigo.
Esse é o primeiro detalhe. Deus está no barco com você. Jesus está com você na sua luta, Jesus está com você na sua dificuldade, e Ele está com você também na sua alegria. Amém? Vou contar uma história para vocês agora. Eu nem perguntei quanto tempo eu tenho, né? Que normalmente eu vou extrapolando, mas hoje eu sou pregador. Pregador pode. Então, olha só. Havia um menino com 11 anos de idade. Esse menino tinha 11 anos de idade. E fizeram um convite para esse menino. E falaram assim, olha, eu não tenho ninguém para tocar nos cultos do lar. Se eu pagar para você, você aprende e toca no culto nos lar? Esse menino falou assim, ok. Foi o pastor que perguntou, né? O menino falou assim, eu aceito, topo. O menino foi lá, aprendeu a tocar. Começou a tocar no culto dos lares. Mas existia ali um diferencial nesse menino. Por quê? Esse menino, um dia ele pensou, ele falou assim, tá, tocar todo mundo toca. Qualquer pessoa toca. Se você pegar um violão e jogar na mão de um adolescente aí e falar pra ele, olha, aprende a tocar aqui. Ele vai tocar, não vai? Se dedicar, vai tocar. Se dedicar, vai ser bom naquilo que faz. Não vai? Amém? O que aconteceu? Esse menino pensou, né? Falou, mas se todo mundo toca, eu não quero só tocar. Eu quero algo a mais, eu quero ter um diferencial, porque não tem um porquê de eu simplesmente tocar violão, não é? E esse menino falou assim, Deus, quando eu tocar, já que é para te exaltar, para te engrandecer, eu quero que as pessoas sejam curadas, eu quero que as pessoas sejam transformadas, renovadas, eu quero que as coisas aconteçam na vida das pessoas através do louvor, né? E aí, esse menino falou isso para Deus. E o que aconteceu? Um belo dia estava o menino lá, tocando no culto. E ele falou, tocando e, caramba, só toquei hoje, não aconteceu nada. Aconteceu as mesmas coisas. As pessoas deram glória, mas não aconteceu nada. Deus, acho que eu vou parar de tocar. Aí chega uma irmã, no final do culto, fala assim, irmão, olha, eu tava com uma dor de cabeça quando eu comecei o culto, eu já pensei, né? Vai falar, entreguei que era eu. Amém. Eu já pensei. Falei, ela vai reclamar que o som tava alto, alguma coisa vai dar ruim nisso aí. Ela falou assim, quando você tocou o primeiro acorde do violão, minha dor de cabeça foi embora. Por que eu falo que Deus ainda é o mesmo? Porque Deus ainda responde. Se você se propor a fazer a vontade de Deus, se Deus for o centro da tua vontade, Ele vai te responder. Se aquilo que você pretende fazer estiver no centro da vontade de Deus, se for para a exaltação, para a glória do nome do Senhor Jesus, Ele vai te responder. E esse menino ficou feliz da vida. Por quê? Porque Deus respondeu. E dali para frente ele começou a tocar, começou a cantar, começou a pregar. Né? E hoje estou aqui. Esse menino era eu, tá, gente? Então eu digo para você com toda a certeza do mundo, Deus ainda é o mesmo. Amém? Vamos lá. Gênesis capítulo 21. Põe no capítulo 21 aí, varão. Põe no 1. Isso. Você foi fera, hein? Desculpa aí. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque. Não, tá bom, só até aí. Olha só. Existia uma promessa sobre a vida de Abraão. Quantos conhecem essa história? Existia ali uma impossibilidade, onde Abraão falava assim, não, comigo não dá. Eu já estou velho, eu já estou cansado. Não tem como eu ser pai nessa idade. Mas havia uma promessa. Eu quero que você guarde isso. Havia uma promessa sobre a vida de Abraão.
Amém? Fala comigo, amém. Havia uma promessa sobre a vida de Abraão, assim como há uma promessa sobre a sua vida. Amém? Você crê nisso? Amém. Olha só. Deixa eu abrir aqui minha cola. Vou perguntar uma coisa para você também. Existe uma promessa sobre a sua vida, mas tudo na sua vida vai depender da sua postura quanto a esta promessa. Sabe por quê? Se nós começarmos a analisar a promessa de Deus sobre a vida de Abraão, Abraão foi lá, foi abençoado, teve uma promessa, recebeu seu filho, até aí tudo ok, não tá ok? Quantos aqui tem uma promessa e já recebeu? Levanta a mão aí, varão. Já receberam a promessa de Deus? Eu já recebi, eu tenho umas heranças aí, né? Isso se falando de filho, mas fora isso a gente também tem outras coisas. O meu ministério é uma promessa de Deus. Eu estar aqui vivo hoje é uma promessa de Deus. Deus estar usando a minha vida, a vida de um pecador, já é um milagre. Já é uma promessa, né? Olha só, a Bíblia fala assim, que se você abrir a sua boca, Ele vai encher e vai sair de você virtude, enfim, Deus vai te usar. Então isso é promessa de Deus. Agora, qual que é a nossa postura quanto a esta promessa? Aí eu pergunto para você, você está disposto, você está disposta a devolver a promessa ao Senhor? Porque normalmente o que nós pedimos para Deus é algo que nós queremos muito, não é? Ai, Deus, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero, enfim, marido, uma esposa, não sei, um filho, N coisas. Mas a pergunta que eu faço para você e a pergunta que Deus fez para mim é: você está disposto a devolver isso para Deus? Aquilo que você pediu essa semana, hoje no culto, quando você chegou, você está disposto a devolver isso para Deus se Ele pedir? Sim ou não? Isso é fé, varão. Isso é fé. Isso é fé. Nossa vida, ela precisa ser pautada por fé. Vou contar um segredo só. Daqui a pouco a gente volta aqui para o texto de novo. Mas eu quero compartilhar algo com vocês. Nós, você, a pessoa que está do seu lado, servimos a um Deus que não é regido pelo tempo. Vocês sabem o que é isso? Não ser regido pelo tempo? Eu não tenho pressa. Deus, Ele não... A palavra de Deus fala que Ele tem pressa em te abençoar. Mas não é a pressa que nós conhecemos. A pressa que nós conhecemos é: eu tenho até 9 horas para pregar. Tenho que me virar nesse tempo. Essa é a pressa que nós temos. Eu preciso dormir porque amanhã eu preciso acordar cedo. Eu preciso fazer isso, porque senão não vai dar tempo. Essa é a pressa que nós temos. A pressa que Deus tem é de te ver feliz. É de te ver feliz. Sabe por que eu sei disso? Porque eu sou pai. E o que mais um pai quer é ver um filho feliz. Hoje eu fiz uma coisa, fui até o mercado comprar algo para minha esposa. Coisa de fazer almoço, essas coisas para a esposa é só isso, né? E aí eu lembrei, né? Eu estava pensando, Deus falando comigo através dessa mensagem. E eu falei, poxa, eu podia levar alguma coisa para agradar meus filhos, né? E eu lembrei que o meu filho mais velho gosta de Snickers e a pequenininha queria M&M's. Eu falei, vou comprar Snickers e M&M's. Passei no mercado, comprei. Cheguei em casa e eu inverti. Dei o Snickers para mais nova e falei, ó, você quer o chocolate? Ah, eu quero chocolate, tá, não sei o quê. A hora que eu mostrei o M&M, ela não quer mais esse não, eu quero esse. Então você vê que já é uma coisa que desde criança nós já temos isso conosco. Aquilo que você quer muito, você empenha seu tempo. Aquilo que você quer muito, aquilo que você deseja muito, você emprega o seu tempo naquilo. Mas daí vem um questionamento e vem uma pergunta: quanto tempo você tem investido em Deus? Quanto tempo você tem investido na promessa que Deus fez para você? Quanto tempo você tem investido naquilo que é o que Deus separou para você dentro da casa dele? Seja limpar, seja organizar, seja passar um álcool gel, seja medir a temperatura, sabe? Seja falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ou seja bem-vindo, ou Jesus te ama. Paulo, né? Jesus te ama.
Quanto tempo você tem empenhado nisso? Na promessa de Deus sobre a sua vida? Sabe, se nós pararmos para pensar nisso, nós começamos a pensar, eu estou falhando muito. Eu estou gastando tempo demais com coisas que não tem necessidade. Não é? Voltemos. 2 Reis, capítulo 4. Eu não vou pregar muito não. Eu gosto muito de cantar. Quando pregar vai ser rápido. Mas espero que seja eficaz para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela precisa mudar a nossa vida. Amém? Vamos lá. Essa daqui acho que vocês conhecem. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vasos nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Segura aí que daqui a pouco a gente continua. Olha só que coisa fantástica, né? Eu não sei se você se enxerga nessa mulher ou não. No final da pregação eu quero que você reflita nisso. Ainda tem algumas coisinhas pra gente falar. Mas olha só, eu posso notar aqui, no começo, volta lá pra mim, Giovanni, no primeiro versículo lá. Eu posso notar aqui nessa história que existem 2 tipos de relacionamento. O primeiro relacionamento que eu quero falar com vocês é o relacionamento baseado em necessidade. E é o que nós vemos com essa mulher. Ela tinha uma necessidade, ela vai até o profeta e fala para o profeta: olha, o meu marido, que é temente a Deus, teu servo, morreu, e os credores vieram aqui cobrar uma dívida, e eu não tenho como pagar, eles vão levar meus 2 filhos, parafraseando, né? E nasce aí uma preocupação na vida dela, porque, eu já não tenho nada, e ainda vão me levar os 2 filhos que eu tenho, né? E então o que acontece? A gente começa a perceber que relacionamento baseado em necessidade, ele não tem duração, ele não tem durabilidade. Vocês conseguem entender isso que eu estou falando? Vou dar um exemplo. Pastor, eu preciso de 20 reais emprestado. Aí ele vem, dinheiro, né? Sempre dinheiro. Aí ele vem e me dá os 20 reais. O que eu vou fazer? Muito obrigado, Deus abençoe. Fui embora. Ele supriu a minha necessidade. Suprindo a minha necessidade, o que eu faço? Corto o vínculo. Por quê? Porque eu só tinha uma necessidade. E quantos de nós somos assim? Quantos de nós só vamos até Deus quando nós temos uma necessidade? Né? Quantos de nós, eu falo isso por mim mesmo, às vezes é que nem aquela história que fala do avião, né? Para saber se o cara é ateu, põe ele lá no avião e deixa o avião cair. Se ele não falar, ai meu Deus, me salva, né? Porque todo mundo na hora da necessidade, na hora do aperto, procura Deus, procura quem consegue resolver. Existe uma lição boa nisso e existe uma lição ruim nisso. A lição boa é que você vai em quem resolve. Eu sempre falo da mensagem das bodas de Caná, né?
que Jesus fez o primeiro milagre lá, e todas as pessoas da festa procuram Maria, e Maria fala assim, ó, fala com Jesus. Por quê? Porque Jesus era o cara que resolvia. Nesse caso aqui, o profeta era o cara que resolvia, né? Mas eu quero frisar aqui a necessidade. Então, assim, começa a pensar nisso. Será que eu tenho ido a Deus somente na minha necessidade? Será que eu tenho procurado a Deus somente quando eu tenho algo, quando eu preciso de algo, quando eu quero algo, né? É o evangelho do me dá, né? Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, não sei o que lá. Consegui meu carro, pum, sumiu da igreja. Consegui, não sei o que, pum, sumiu da igreja. Não vê mais. Isso, eu vou ser bem sincero agora, peço até desculpa pro pastor se eu for muito direto, mas para mim isso ainda não é tão grave. Porque às vezes a pessoa não está na igreja, mas ainda mantém um relacionamento com Deus. O problema é quando eu peço, Deus me dá e eu sumo da presença de Deus, né? Começa a voltar a praticar as velhas coisas. Então isso é um problema. Segunda coisa, coloca lá no versículo 8. Olha só. Em seguida nós temos uma segunda história. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. Olha só, o contrário, né? Se nós formos perceber aqui, ela não tinha necessidade nenhuma. Pelo contrário, ela viu o profeta, ela viu o homem de Deus, pensou, é um cara que pode resolver alguma coisa para mim mais para frente. Eu estou só parafraseando, tá, gente? Isso não tá dito ali, mas eu pensaria isso, né? Se eu tenho um homem de Deus que, orou, ficou curado, orou, fez isso, orou, fez aquilo, e eu quero ser amigo desse cara. O que ela fez? Eu vou ter um relacionamento duradouro com essa pessoa. Então o que ela fez? Olha só a coisa fantástica, né? O alimento sempre aproxima as pessoas. Que coisa linda. Quando eu li isso daí, eu fiquei, meu Deus do céu, quero ser profeta. É brincadeira. Só para atrair Mas olha só, o relacionamento. Então assim, ela começou a buscar. Deus já começa a tentar ter um relacionamento íntimo com o ser humano desde Adão. Lá atrás. Todos os dias Deus descia lá e falava, e aí Adão, o que está acontecendo? Me conta aí como é que foi seu dia. Né? Vamos pôr nome nessas coisas aí? Tem muita coisa sem nome aqui, Adão. Vamos se mexer. Então Deus, ele busca um relacionamento com a gente. Deus ainda é o mesmo. Deus ainda é o mesmo. Eu quero que você perceba isso nessas mensagens que a gente está lendo, nesses trechos bíblicos que nós estamos lendo. Por quê? Estamos falando de pessoas diferentes, mas inventamos na nossa cabeça que Deus mudou. Por que nós inventamos na nossa cabeça que Deus ainda não faz milagres? Você não vê ninguém sendo fulminado, né? Que nem ela está escrito aqui. Mas você vê que a vida da pessoa não anda. Os tempos mudaram, mas Deus ainda é o mesmo. Você pode repetir isso comigo? Deus ainda é o mesmo. Continuemos. 9. Por obséquio. E ela disse ao seu marido, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus, profeta, olha só. 10. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. O que ela fez aqui, nesse versículo aqui? Ela criou um quarto. Ou seja, ela falou assim, Eliseu, toda vez que você passar aqui, não é querendo falar nada não, mas olha só, tem um quartinho para você, uma cadeira com pão, ou seja, tem alimento, tem um lugar para ele dormir, tem um lugar para ele sentar, tem um lugar para ele meditar, tem uma luzinha para não ficar no escuro, ou seja, ela deixou aquele lugar confortável para o profeta, né? Será que nós temos um lugar confortável para Deus? Vamos começar a fazer um paralelo aqui entre o profeta e Deus. Será que nós temos um lugar? Será que nós temos separado um lugar para Deus? Um tempo para Deus?
Será que nós temos colocado em nosso coração, será que nós temos o desejo que essa mulher tinha? De ter Deus perto ali, de ter o profeta perto? Lembrando sempre que Eliseu era um elo entre ela e Deus. Por quê? Porque o profeta representava Deus ali. Quando alguém queria falar com Deus, falava com quem? Com o profeta. Deus pode falar um glória aí, varão. Solta o glória aí. Quando ela queria falar com Deus, quando alguém queria falar com Deus naquela época, fazia o quê? Buscava o profeta. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Quando nós queremos falar com Deus, o que nós fazemos? Chamamos Deus. Chamamos Deus para perto de nós. Vamos continuar aqui. 11. Vocês vão ver o que aconteceu aqui, ó. 11. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto. E se deitou ali. Continua. Então disse ao moço: Geazi, chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu tens tratado como todo o desvelo, que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Olha só, hein? Será que é parecida as histórias? Parecidinha, né? Continua. Pelo que disse ele, chama-a. E, chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Olha a promessa aí, hein? E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Incredulidade, né? Aonde há incredulidade é o quê? Há milagre. Por quê? Vocês sabem por quê? A incredulidade, né, ela é matéria-prima para o milagre. Por quê? Porque é uma situação onde ela não conseguiria resolver sozinha. Existem situações na nossa vida que nós não conseguimos resolver. Não conseguimos, com dinheiro, comprar, às vezes, uma cura. Não é? Então o que acontece? Existia ali um cenário de impossibilidade. E nesse cenário de impossibilidade, Deus começa a fazer algo. Deus começa a gerar uma promessa e começa a fazer. Então vamos lá. 17. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Ou seja, Deus cumpriu a promessa no tempo dele. Vamos pensar nisso daí. 18. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia, e morreu. E agora, o que a gente faz? Lembra que eu falei que não é só porque Deus está na situação que tudo vai dar certo. Não que tudo vai dar certo, porque Deus está na situação. Mas às vezes não é do nosso agrado, às vezes não é aquilo que nós pensamos e imaginamos para a nossa vida. Mas o que nós temos que ter no nosso coração é que Deus sempre nos surpreende. Quando nós achamos que acabou, não acabou. Quando nós achamos que está vazio, Deus pode encher. Quando nós imaginamos algo, Deus já tem feito, já tem pronto. A questão é, será que nós sabemos esperar? Será que temos paciência para isso? Seguindo aqui, 21. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu.
E chamou seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus, para que ele volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Agora eu pergunto para vocês, ela já não sabia que o filho tinha morrido? E por que ela responde tudo vai bem? A fé. Por que ela responde que tudo vai bem? Porque ela acredita que existe um Deus que tem um controle de tudo. Aí você começa a pensar e começa a analisar, eu começo a analisar, que ela sabia o que ela estava fazendo quando ela trouxe o profeta para dentro de casa. Ela sabia exatamente o que ela estava fazendo quando ela falou assim: ó, vou dar pão para esse rapaz aqui. É bom ter ele por perto. Por quê? Porque é a presença de Deus. Eliseu ali representava a Deus. Então assim, é muito importante, é muito bom que você tenha a presença de Deus na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, no seu dia a dia, no seu acordar, no seu deitar, no seu levantar. Deus precisa estar presente em todos os momentos da sua vida. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui 2 minutos. Olha só, vamos abrir um parênteses aqui, espero que eu consiga voltar. Hoje, meu filho mandou uma mensagem para mim e falou assim: pai, minha mãe pediu para você comprar ovos lá no Rapaz do Ovo. Eu já estava indo para casa. Eu falei assim: meu Deus do céu, por que inventa negócio de ovo uma hora dessa? Eu já estou no caminho para casa, vou ter que desviar, ter que ir lá do outro lado do mundo para comprar ovo. Eu vou comprar esse ovo depois. Eu falei: não, depois eu chego sem ovo lá, ela vai brigar comigo. Vou fazer o que ela pediu. Beleza, fui. Olha a importância de você ter Deus. Comecei a subir a meu Kid Gil ali, não sei quem conhece, mas tudo bem. Comecei a subir. De repente veio uma carreta, mas descontrolada, uma baita de uma velocidade. Eu olhei assim e falei: meu Deus, agora é eu, a carreta e o muro. Eu consegui desviar da carreta. Eu estava numa parte mais para cima, só que assim, lá embaixo tem a curvinha, né? Se eu tivesse me atrasado por 1 minuto, poderia ser eu lá, né? Aí nós cheguei em casa e falei para Débora, falei: olha a importância de nós termos Deus na vida, né? Acabei de ter um livramento ali. Eu falei assim: espero que, assim como eu tive um livramento, as pessoas que estavam passando por ele também tenham tido esse livramento. Mas essa é a importância de você estar com Deus, de você estar tendo um relacionamento com Deus, de você estar se relacionando com Deus. Sabe por quê? Porque eu poderia muito ter atribuído isso à sorte. Eu tive sorte. Gente, eu não tive sorte, foi Deus. A partir do momento que eu acredito que Deus ainda é o mesmo, eu tenho que crer que Ele me livrou de ser atropelado, de ter uma batida, de morrer, enfim, de acontecer algo pior. Eu preciso crer que Deus é o mesmo. Você precisa sair daqui hoje crendo que Deus ainda é o mesmo. Você precisa sair daqui hoje crendo que a sua necessidade está nas mãos de Deus. E ainda que eu não tenha a solução do meu problema hoje ou amanhã, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua, gente, canta. Mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, isso é fé. Isso é fé. E essa mulher, ela teve fé. Já tirou, né? Ô, varão, me ajuda. Tá bom. E essa mulher, ela teve fé. Ela não só acreditou no profeta, mas acreditou no Deus do profeta. Então comece a dar valor àquilo que é pregado aqui nesse altar.
Comece a dar valor àquilo que você canta. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus, porque Ele ainda é o mesmo. Ele ainda abençoa, Ele ainda é justo, Ele ainda é amoroso, Ele ainda é misericordioso. Ele continua fazendo na minha e na sua vida. Existem dois tipos de pessoas. E agora eu quero que você pense aí, que tipo de pessoa que você é. Primeiro, as que se vitimizam e sempre pedem algo e quase nunca fazem nada. Não é? Eu vou falar para vocês que em determinado ponto da minha vida eu já fui assim. Mas tudo acontece comigo. Mas Deus, meu Deus, fulano nasceu, né, virado para a lua, o meu foi enfiado na terra. Eu não tenho sorte para nada, não acontece nada diferente na minha vida. Meu Deus, ó vida, ó céu, ó não sei o que, ó não sei o que lá. Será que você tem sido assim? Será que você se vitimiza, sabe, e deixa com que isso entre no seu coração e que isso te paralise? Não deixa isso te paralisar, gente. Não deixa. Olha só, e existem a segundo tipo de pessoa. Opa! Cadê? As que se colocam à disposição de Deus. E essa acho que é uma das melhores, né? Porque olha só, se nós voltarmos na história um pouco aqui, a mulher fala assim, né? Ô servo, meu marido morreu e agora ficou uma dívida, eu preciso pagar essa dívida, os credores vão levar meus 2 filhos. Aí o profeta olha para ela e fala assim: o que eu posso fazer? Né? O que eu tenho para fazer? Aí ele pergunta: o que você tem em casa? Foi isso que ele perguntou? Aí ela fala assim: eu não tenho nada. Mas será que ela não tinha nada? Já parou para refletir? Será que ela realmente não tinha nada? Porque ao meu ver ela tinha 2 filhos, tinha uma casa, não pagava aluguel, com 2 filhos, né? Provavelmente tinha um bom relacionamento com os vizinhos, porque se eu não tenho um bom relacionamento, eu não vou pedir vasilha, porque todo mundo vai me dar, né? Se eu sou um cara chato pra caramba, eu vou lá: ô vizinho, me arruma. Não, que Tupperware ainda? Nunca. Eu vou te dar meu Tupperware? Nunca, jamais. Isso é para as mulheres, né? Jamais, o meu Tupperware? Nunca. Então assim, existe ali uma necessidade, né? Então, que tipo de pessoa que você é? A que se vitima ou a pessoa que se coloca à disposição de Deus? A pessoa que se coloca à disposição de Deus, Deus faz coisas fantásticas através disso. Não é? Coisa linda. Vamos lá, Lucas, capítulo 7, versículo 36. Estão conseguindo acompanhar aí? E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, olha aí, hein? Uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, estão falando de Jesus aqui, tá? O convidado aqui é Jesus. Falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amara mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem.
E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste óculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungi-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E aí a gente entra na ideia da necessidade de novo, né? Olha só. Eu creio que Deus ele tem uma necessidade também. Sabe qual que é a necessidade de Deus? Te ver feliz. Não é? Será que nós temos parado para refletir o quanto tempo nós temos jogado fora com coisas vãs, com coisas inúteis às vezes, e deixamos de fazer aquilo que nós fomos criados para fazer, que é adorar a Deus e exaltar o nome dele com toda a força do nosso coração. Este é o propósito. Este é o propósito. O propósito das nossas vidas é adorar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele ainda é o mesmo. Deus ainda é o mesmo e ainda faz milagres. Deus ainda é o mesmo e ainda faz milagres. Isso é algo tremendo, gente. Olha só, eu contei todas essas histórias para vocês e eu quero... 9 horas ainda consegui, hein? E eu quero encerrar aqui, que vocês pensem em algo. Existem diversas coisas aqui na Bíblia, diversas histórias, diversas parábolas, diversos relatos aqui. Mas se nós pararmos para perceber, são pessoas diferentes. Eliseu, Elias, tem Gideão, que era um cara que ficava meio, será que é, será que não é? Vou pedir uma prova aqui, né? Eu creio que se você ler a Bíblia, você vai se identificar com algum deles. Você pode ser aquele cara que fala: Deus, será que o senhor está no negócio mesmo? Me dá uma provinha aí. Aí Deus vai e pá. Você fala: mas será que foi Deus mesmo? Acho que é melhor pedir outra, né? Deus, se for mesmo o senhor que está no negócio, faz acontecer tal coisa. Daí Deus vai lá e pimba, fez acontecer. Só que olha só que coisa fantástica, Deus ainda é o mesmo. Deus é único e exclusivo. Deus ele não muda. Ele não muda, a essência de Deus não muda. A essência de Deus é o amor. O amor lança fora todo o medo. Quando você ama a Deus, você se desprende do medo. Quando você tem fé para acreditar naquilo que Deus prometeu, daquela promessa que Deus tem sobre a sua vida, você não se importa com o que as pessoas do seu lado falam. Existia ali, em uma dessas histórias que nós lemos, uma situação de morte. O filho da mulher, que era uma promessa, morreu, né? E foi profetizado pelo profeta, né? E ainda, se vocês se recordam do que eu li quase agora, ele fala assim, né? Deixa eu fechar isso aqui. Ele fala assim: olha, eis que Deus vai te dar um filho, tal. E ela fala o quê? Profeta, não brinca comigo. Não brinca. Você está brincando com os meus sentimentos. Poxa, né? É uma coisa que eu quero muito, mas eu já estou em idade avançada. Já não existe mais a possibilidade disso acontecer. Mas ainda assim o profeta vai lá e fala assim: não. Quem te prometeu garante. Você pode se colocar de pé? Quem te prometeu garante. O Deus que te fez a promessa, Ele garante aquilo que Ele prometeu. E eu quero que você reflita comigo agora neste momento. Olha só, o Deus é o mesmo, as pessoas são diferentes, as situações são diferentes, mas Deus é o mesmo. Então Ele tem a mesma atitude que Ele teve com Eliseu, com você. Ele tem a mesma atitude que Ele teve com a sunamita, com você. Ele tem a mesma atitude que Ele tem com os profetas, com tudo isso que está escrito aqui, ó. O Deus que tratou com cada um dessa história, com cada um que está escrito aqui,
é o Deus que trata com você hoje. E por que da incredulidade? Por quê? Por que nós não temos fé a ponto de falar assim: Deus, minha vida está nas suas mãos? Sabe aquela promessa que eu pedi para o Senhor? Deus, está aqui, ó. Eu te devolvo. Faz o que o Senhor quiser. Sabe por quê? Porque você confia que Deus tem algo melhor. Você confia que Deus vai prover o cordeiro. Se Deus tirar algo que Ele te deu, Ele vai te dar em dobro. Esse é o pensamento que nós temos que ter. Então nessa noite, eu quero que você feche teus olhos, que você ore, que você fale para Deus a sua necessidade. Fale para Ele: Deus, hoje eu aprendi, hoje eu percebi que o Senhor é o mesmo. É o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o mesmo Deus que faz milagre, é o mesmo Deus que cura, é o mesmo Deus que transforma, é o mesmo Deus que traz à existência aquilo que não existe. Então que nessa noite você possa se prostrar aos pés do único Deus que pode mudar a sua história, o único Deus que pode mudar a sua vida, o único Deus que pode trazer lá do lamaçal do pecado o seu irmão, a sua mãe, o seu pai, enfim, toda a sua descendência. Deus, Ele pode mudar através da sua vida. Sabe por quê? Porque Deus proporcionou o dia de hoje, a noite de hoje, para que você entenda que Ele é Deus. E Ele continua sendo Deus. Então se desprenda de toda a incredulidade, se desprenda de toda a impaciência e comece a ter a esperança de que Deus ainda é o mesmo. Deus ainda faz milagres, Deus ainda faz proezas. Deus, ore comigo. Deus, que nesta noite o Senhor possa transformar as nossas vidas, que o Senhor possa transformar o nosso coração, que o Senhor possa trazer à existência tudo aquilo, ó Deus, que o nosso coração tem gerado, tudo aquilo, ó Deus, que o nosso coração anseia, ó Deus, em fazer, ó Deus, para a Tua glória. Que o Senhor possa trazer à existência, ó Deus, tudo aquilo que nós necessitamos, todos os sonhos, todos os projetos, tudo aquilo, Deus, que nós temos em nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua glória, cremos que o Senhor ainda faz, cremos que o Senhor ainda muda, Deus, a nossa vida. Nós sabemos que o Senhor está aqui neste lugar, Deus, e sabemos que o Senhor pode restituir tudo aquilo que nós perdemos, tudo aquilo, ó Deus, que nós temos, ó Deus, esquecido, ó Deus, adormecido em nosso coração. Nós sabemos que o Senhor pode mudar, o Senhor pode trazer à existência, e hoje é o dia, ó Deus, onde o Senhor vai nos surpreender de uma forma poderosa. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite, ó Deus, algo novo aconteça em nossas vidas, que o Senhor venha se mostrar de uma forma diferente aos nossos corações, às nossas vidas, e que possamos fazer, ó Deus, aquilo que o nosso coração anseia, que é adorar e exaltar o nome do Senhor. Nós cremos em Ti, nós sabemos que o Senhor tem poder, ó Deus, o Senhor tem todo o controle em Tuas mãos, o controle de tudo está em Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, ó Deus, tudo aquilo que nós pedimos e tudo aquilo que nós pensamos. Aleluias. Quero que você que ainda tem sonhos, você que tem projetos, você que tem algo no seu coração, aquilo que Deus colocou algo no teu coração e está aí adormecido, eu quero que você cante uma canção comigo nessa noite. Se você puder colocar a mão no teu coração, eu tenho certeza que nessa noite Deus, Ele vai vir de encontro à sua necessidade e vai restituir tudo aquilo que porventura você tenha pensado que você perdeu. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor.
Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, restitui, Senhor. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Aleluias, aleluias. Cante isso comigo, você que sabe essa letra, cante isso comigo, ó. E o tempo que roubado foi, a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor. Solte a voz. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Ore alabaixo, recanta alabaxere, anda alabaxere, anda las. Eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio que Deus está neste lugar. Que Deus possa abençoar a sua semana, que Deus possa abençoar o seu dia, que Deus possa abençoar a tua casa, que Deus possa abençoar os teus filhos, que você nunca, que a partir de hoje você nunca venha esquecer que Deus ainda é o mesmo. Que todos os dias quando você acordar, que você se lembre disso que eu estou te falando. Deus ainda é o mesmo. Deus continua sendo o mesmo. Deus continua te amando do mesmo jeito que Ele te amou ontem, do mesmo jeito que Jesus te amou quando entregou a vida no madeiro por você. Deus ainda te ama com aquela intensidade. Você sabe o que é isso? Um Deus que é capaz de entregar o Filho por mim e por você. E Ele continua te amando com o mesmo amor, com a mesma intensidade. Deus ainda é capaz de matar os profetas por conta de você, os profetas de Baal. Deus ainda é capaz de acabar com as pessoas que falam de você, que levantam falso testemunho sobre você. Deus ainda é capaz de mudar a história da sua vida. Deus ainda é o mesmo Deus, hoje, sempre e eternamente. É Hebreus isso aí, né? Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Foi um prazer, gente.
Demais, demais. Como eu gosto disso que Deus faz, né, através da minha vida. Pastor, Deus abençoe. Gente, eu queria que vocês conhecessem minha família, mas a pequenininha tá dormindo. Levanta a mãozinha assim, ó. Na sua. A mãozinha dela tá dormindo. Gente, essa eu não posso deixar passar assim, né? Essa é minha esposa. Esse ano nós fazemos 13 anos, né? Acertei. Glória a Deus. 13 anos de muita luta, de muita bênção, de muita discussão, mas de muito Deus agindo nas nossas vidas. Eu sempre digo que assim, esse é um presente que Deus me deu. Hoje eu preciso aprender a cuidar mais do que ontem. Que isso sirva de incentivo para vocês também, de lição para vocês também. Que você cuide da sua esposa, do seu cônjuge, do seu marido, melhor do que ontem. Se esforça mais um pouquinho que dá, gente. Se esforça mais um pouquinho. Eu tô falando por mim, tá? Tô falando por mim. Existem traumas que a gente vem carregando do passado. Não sei nem por que eu tô falando isso, mas amém. Mas Deus, Ele cura. Deus, Ele cura. Deus, Ele restaura. Deus, Ele muda. Ele muda, se preciso, a perspectiva da sua vida. Eu tenho algo comigo. Isso nem a minha esposa sabe, mas eu vou contar porque é para edificar a vida de vocês. Eu passo às vezes na rua, tô dirigindo assim, né? E às vezes, desculpa, eu vou falar. Às vezes eu vejo uma mulher bonita, né, passando assim. Às vezes eu vejo outras, nem tanto. Mas eu vejo. E Deus falou algo para mim. Olha só, não a gente ri assim, mas é sério. E Deus falou algo para mim no meu coração uma vez, né? Tava passando uma mulher assim, eu falei, caramba, né? Meu Deus, indiolo no conoco. E Deus falou assim para mim, toda vez que passar alguma mulher assim perto de você, fala para tua esposa que você ama ela. Manda uma mensagem para ela. Sabe, lembra o teu coração e lembra a tua mente que você tem um dono. Sabe o que isso me remete? Mais uma outra coisa. Não sei, Deus sabe das coisas. Deus sabe, Deus está falando com alguém. Se você passar por uma rua e aquilo te faz pecar, não passa naquela rua. Se você ligar num canal te faz pecar, não liga nesse canal, varão. Varoa, não faz isso. Deus ainda continua sendo o mesmo. Deus continua te amando com a mesma intensidade. Gente, eu falo isso com meu coração ardendo, porque eu sinto Deus aqui neste lugar. Eu consigo sentir o amor de Deus queimando por você. A palavra de Deus fala assim, que é no altar que as coisas começam, né? Da cintura pra cima eu tô fortão, mas a canelinha aqui, ó, a perninha tá tremendo. Sabe por quê? Porque Deus continua sendo o mesmo. Não perca o respeito por Deus. Não perca o temor por Deus. Não trate Deus como um amigo, sabe, como qualquer um. Eu sei que é legal a gente falar que tem intimidade com Deus, que a gente tem, olha, não, Deus é meu amigo, é meu brother e tal. É legal, mas contenha-se. Contenha-se a ser filho. Contenha-se a ser apaixonado por Jesus. Sabe, a pessoa que é apaixonada não fala, e aí, Deus? Senhor, estou aqui, eis-me aqui. Paizinho querido, meu lindo, Jesus cheiroso, né? Sabe, não trate Jesus como qualquer um. Não faça isso. Não faça isso. Já era para eu ter terminado. Mas não trate... Olha, isso... Deus está falando no meu coração muito grandemente. Reveja os seus conceitos. Deus ainda continua sendo o mesmo. Eu não posso encerrar essa pregação sem dizer que Deus continua sendo o mesmo. Ele te ama, mas Ele também é justiça. Se precisar, Ele vai te corrigir. Se preciso for, a varinha vai cantar. E agora eu posso encerrar, né? Deus abençoe, pastor.
Aplauda o Senhor Jesus, Ele é digno de honra, digno de glória.